Alô, alô, teste. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos os que estão presentes aqui, e aos irmãos que estão pela internet. Também quero dar o meu boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos sejam bem-vindos à nossa roda dos esclarecedores. Que Deus possa iluminar nosso entendimento, nosso espírito, para que nós possamos compreender a boa palavra do Senhor, para que ela possa nos trazer esclarecimento, sabedoria e conhecimento, para que nós possamos estar vivendo aquilo que o Senhor tem nos como melhor para nossas vidas. Quero agradecer a todos, porque o Senhor se faz presente, e certamente se fazendo presente, Ele vai querer abençoar todos nós, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso quero agradecer a todos, que Deus possa, na sua infinita glória e sabedoria, enriquecermos, em nome de Jesus. A paz do pastor Fernando, tudo bem? Então, vamos estar começando nossa roda, orando a Deus, pedindo direção ao Espírito Santo, mesmo nós estudando a matéria de hoje, sobre o jejum, o poder do jejum, né, parte 2, podemos estar, o Espírito Santo nos inspirando, para trazer, através das letras que nós estudamos, trazer unção, graça, e pode trazer esclarecimento, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de glória e poder, nós adoramos e entramos na tua presença, e queremos a ti apresentar, ó Pai amado, essa roda dos esclarecedores. Espírito Santo de Deus, os irmãos que estão presentes aqui, aos irmãos que estão através dessa live, através das redes sociais, nós possamos estar entrando nos seus lares, nos seus serviços, nos seus trabalhos, nos seus celulares, ó Pai, que nós possamos, através, ó Pai amado, da sua presença, externar a sua unção, amado, a todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai amado, para que nós possamos aprender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade tua, Senhor amado, e tu, Senhor, nos ensinar cada vez mais a andar em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, nessa noite, teu Espírito Santo possa nos dirigir, redarguir, nos ensinar em justiça, toda a sua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, que que nós estamos estudando desde a quinta-feira passada, é um dos pilares, ó Pai amado, para que nós possamos estarmos sendo, ó Pai amado, moldados conforme a tua vontade, ó Pai, como o oleiro está moldando o vaso, ó Pai amado, assim, através do jejum, nós possamos ser moldados conforme o teu Espírito Santo, para que nós sejamos agradáveis a ti, ó Pai amado, e nosso espírito possa estar suscetíveis à tua presença, à tua manifestação, Senhor amado, e tu, Senhor amado, possa nos usar, capacitar-nos cada vez mais, e através do jejum, ó Pai, nos quebrantarmos diante de ti, em nome de Jesus, para a tua glória te louvo, e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pastor Fernando está aqui conosco. Daqui a pouquinho o presbítero Ricardo vai estar chegando, como nós sempre falamos. Ele vem de quinta-feira, vem um pouquinho mais tarde, por causa do rodízio. Aqui em São Paulo tem esse probleminha de algumas placas, da placa do carros. Cada um dia é uma placa, e a quinta-feira é justamente a placa do nosso presbítero Ricardo. Ele vai estar junto conosco daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Pastor Fernando. Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo seja com vocês. Vamos dar sequência aí a nossa reflexão que estamos fazendo sobre um dos pilares, né, da vida cristã, que é o jejum. Passamos aí um tempo falando sobre a importância da oração à luz da Bíblia, e agora nós estamos falando e vamos discutir um pouco aqui sobre o jejum. Vamos dar essa sequência. Então, irmãos, eu estava meditando na lição de hoje, desde quinta-feira passada, estava lendo essa apostila, estava lendo um pouquinho os textos bíblicos e alguns livros. Eu estava lendo hoje Romanos 8, me interessou essa passagem do 1 ao 13. Eu quero estar os irmãos lendo comigo, Romanos 8, uma passagem conhecida, mas é muito bom ler, porque faz nós relembrarmos aquilo que nós necessitamos saber, conhecer da palavra de Deus, sobre essa guerra que está dentro de nós, a nossa carne e a vontade do Espírito que está dentro de nós. Pode ler, leia, é melhor ainda.
falei para ele, eu pedi para ler nessa versão aqui, que é uma versão contemporânea. Diz assim: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Mas Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou sendo usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que é código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem então que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitado em vocês mesmos, que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, Ele o faz como o fez em Jesus. Vocês então são libertos daquela vida morta. Com seu Espírito vivemos em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Foi até o 13? Até o 11? Até o 13. Vocês não percebem que não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. Então, irmãos, um texto conhecido, Romanos 8, ele se prolonga até o versículo 39. Aí vemos sobre as obras da carne, a manifestação da carne e essa luta do espírito contra a carne, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos mortificados em nossa carne. E o jejum, que nós estamos falando desde quinta-feira passada, o propósito do jejum é mortificar a nossa carne, para que a manifestação do Espírito Santo que está dentro de nós possa ser vivificada, possa ser patente, possa ser palpável a ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque a nossa carne, ela briga, vamos falar assim, ela cria inimizade, ela guerreia contra o nosso espírito. E como nós falamos na quinta-feira passada, o jejum deixará o nosso espírito atento para mortificar a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou esse ensino precioso.
acerca disso, que falava sobre o jejum. Então, o jejum tem esse propósito: mortificar as defesas, as armas que a nossa carne milita contra nossas vidas. Nós exemplificamos várias, tanto o pastor Fernando, como o presbítero Ricardo, nós entramos e aprofundamos nessa área. Para que nós possamos continuar isso, nós queremos falar aos irmãos que existe, muitas pessoas, através do jejum, que busca motivação errada para que possa mostrar para as pessoas que são santos. Como nós ouvimos na quinta-feira passada, os fariseus faziam esse tipo de jejum para mostrar para as pessoas que eles eram mais santos que outros. Jejuavam dois dias da semana, faziam um jejum e eram diferenciados. E por isso Jesus está dizendo para eles que eles eram hipócritas. Pastor Fernando? Você está, acho que precisa aumentar o volume para mim do meu microfone, por favor. Som, teste, 2. Pode aumentar mais. Agora sim, som, teste. Você está falando isso aí, presbítero Roberto, eu me lembrei de um caso, há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu conheci um pastor de Belo Horizonte, e ele é músico, e ele fez um jejum de 40 dias só com pão e água. E ele falou que colheu frutos muito importantes sobre isso, né? Passados alguns anos, um colega meu passou uma dificuldade muito grande na vida, e eu estava conversando com ele, eu falei, cara, faz um jejum prolongado, né? Poxa, a Bíblia fala que tem certas castas que saem com jejum e oração. Você vê que é uma química, né? Um componente matemático aí, espiritual. E, como você já falou ali na introdução, a importância do jejum, porque ele vai trabalhar para matar a carne, né? Literalmente. E eu comentei com esse colega, eu falei, poxa, esse momento difícil que você está fazendo, poxa, faz um jejum, fica um tempo, sei lá. E ele falou, poxa, eu não consigo. Eu falei, conheci um amigo, tal, eu contei essa história do jejum de pão e água. Ele começou a fazer o jejum. Eu fiquei de cara, porque ele passou os 40 dias postando o sacrilégio, a força, a dificuldade, postando no Facebook. Foram 40 dias, uma maratona no Facebook, falando. Eu falei, entendeu nada de Bíblia? Jesus fala sobre isso, você não tem que fazer esse tipo de coisa para mostrar para os outros, tem que ser um negócio discreto, você tem que jejuar e ficar com o rosto legal, tá com fome. Chega um ponto que dá estresse, você fica estressado de fome, os hormônios eles ficam em ebulição, é um negócio de louco, quando você passa um certo tempo de jejum. E Jesus fala para você pôr um sorriso no rosto e ninguém perceber que você está fazendo jejum. O cara me passa 40 dias, eu pergunto, valeu de alguma coisa? Segundo Jesus, não valeu nada. Entendeu? Não valeu nada. Umas coisas que não dá para entender, né? O pessoal, sobretudo agora, esse negócio de rede social, né? O cara vai comer um negócio, ele tem que postar que está comendo aquilo, que é um croissant, que agora não, é um croissant com presunto. Não, esse é com presunto e parmesão. Esse é com bacon. Tem que aparecer, né? Ele tem que aparecer a figura dele. Tudo as pessoas têm que expor nas redes sociais. Sim. E os crentes, a mesma coisa. Sim. Entendeu? Esse negócio da exposição. Só para pegar esse gancho que você estava falando, eu tive esse insight, eu lembrei disso daí. Não é por aí. A gente tem que ter, conforme Jesus falou, é um processo de inscrição. Quem tem que saber que está jejuando é ele. Sim. É um negócio entre ele. Se você salvaguarda, se você tem uma comunidade de cristãos que estão somando junto no propósito, num tempo de oração junto, tem um propósito comunitário, é uma outra situação. Nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Isaías, nós vemos vários profetas, nós vemos Deus, no livro de Jonas, nós vemos Deus conclamando jejuns, líderes conclamando jejuns comunitários, aí não tem como, está todo mundo fazendo, é uma questão comunitária, tem envolvimentos espirituais nisso. Agora, o camarada quer fazer um jejum por si só, voo solitário, e tem que ficar mostrando para todo mundo, postando no Instagram, todo no Facebook.
acho um pouquinho mais de descrição A glória é para ele, né? não faz mal a ninguém, né, É pessoal? verdade. Então, irmãos, nessa linha que nós estamos falando, existe em Isaías 58:3, a parte A, dizendo de Deus advertindo o povo de Israel: porque jejuamos nós e não atentas para isso? Porque afligimos nossa alma e tu não os levas em conta? O povo reclamando de Deus, porque Deus não estava levando em conta o jejum que estavam fazendo. Por que motivo que estavam? Qual tipo de jejum que estavam fazendo? Aí diz o versículo, a parte B: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Exigis que faça todo o trabalho, eis que jejuais para contenda, para rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará a vossa voz no alto. É coisa do ser humano mesmo. Pois é. O jejum é uma coisa que é para aproximar você de Deus, matar a carne, eles estão fazendo coisa, segundo o que Gálatas 5 fala sobre a obra da carne. Sim. E o fruto do Espírito, os camaradas estavam fazendo jejum. Você vê que ponto chega a distorção da inteligência emocional, a distorção da inteligência da fé, de conhecimento das Escrituras. Fazer jejum para fortalecer a obra da carne, porque isso aí interesses próprios. não faz sentido. Como é que pode uma coisa dessa? Então, eu penso assim, presbítero Roberto e irmãos, se a Bíblia ela deixa esse registro aí, está em Isaías 53, né? Se ela deixa esse registro, é porque tem gente que consegue gastar o seu tempo, ou melhor, perder o seu tempo para jejuar por motivos errados. Você vê como pode? Uma pessoa ela faz um alto sacrifício por motivos errados. É impressionante. Conhecendo as Escrituras, conhece Deus no seu manifestar, mesmo assim, eles estão jejuando com o propósito para que pudessem, os seus interesses, aquilo que estão solicitando, possa acontecer, mesmo se for prejudicar outra pessoa. E Deus não vai ouvir mesmo. Deus fala que não vai ouvir a sua oração e não vai aceitar o seu jejum. Se o pastor falou isso é contemporâneo, que o pastor falou da experiência desse rapaz aqui, isso está registrado há 2.700 anos atrás. Então vemos que Deus mudou a roupagem só, né? Só botou a roupagem dessa aqui, igualzinho essa aí desse rapaz, ou de outros exemplos que existem nas igrejas por aí. Então o propósito do jejum é mortificação da nossa carne. Eu quero abrir um parênteses, eu acho que isso não está no material, o Roberto e irmãos, eu acho que isso não está no material que eu quero citar. O jejum é uma coisa tão poderosa, mas ela é tão poderosa que talvez nós cristãos pensemos que isso é só uma coisa que nós fazemos para a aproximação de Deus, e não é verdade. Você encontra no paganismo, Sim. Você encontra no paganismo a prática do jejum. E agora, pasmem, você encontra dentro do satanismo Sim. o processo de jejum. Você encontra na Umbanda, na Quimbanda, porque eles também entendem, porque a questão é uma aproximação espiritual. No satanismo, eles têm práticas regulares de jejum. Porque o que eles querem? Que também matar a carne, fazer esse mesmo nível de sacrifício para ter uma maior intimidade com Satanás. Tudo isso muito consciente. No Halloween acontece Tudo isso muito. Não sei se no Halloween acontece. Eu sei que eu penso que sim, é uma data expressiva para eles, né? Mas é algo que tem uma rotina no satanismo. Sim. Na Quimbanda tem um processo de rotina. Existem graduações que eles vão fazer de raspar a cabeça e tal, essas coisas, que com isso eles sabem que eles atraem mais aqueles espíritos. E nós, segundo a Bíblia, sabemos que são demônios. Então, você observa que isso é poderoso
para a sensibilidade espiritual, para a aproximação espiritual. Nós queremos o quê? Deus, nós queremos bênçãos, queremos a presença do Espírito Santo, atrair as bênçãos, o favor de Deus, a presença de Deus, santidade, esse conjunto da obra. E eles idem. Sim. Só que tudo isso voltado para o mal, para a prática satânica. Então, isso é uma realidade. É uma imitação, né? Uma imitação. Uma imitação. Mas o que eu quero chamar a atenção é para que essa prática, tão quão poderosa ela é, para elevar esses níveis de sensibilidade e intimidade. Cada um, intimidade e sensibilidade com aquilo que lhe apraz e tem o seu interesse. Correto. Né? E assim, vale lembrar, no satanismo eles são mais disciplinados do que nós. E aí faz valer aquele texto, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É aí onde a palavra vai tratar. Sim. É aí onde ela vai tratar, porque eles são disciplinados, eles são regados. Então, isso, irmãos, por isso que a igreja tem a palavra de Deus como sua bússola, o manual de instruções para que nós possamos ser instruídos em toda a verdade. E Jesus deixou esse exemplo. Por mais que a Bíblia em si não dá uma ênfase, um estudo completo sobre o jejum, mas o exemplo que Jesus está dando, Jesus dá essas instruções através do seu exemplo, para que na prática do jejum, quando ele fez no deserto, ou mesmo quando Paulo está fazendo o jejum, quando ele foi, o Senhor se encontrou com ele na estrada de Damasco, ele ficou 2 dias ou 3 dias, jejuando, sem comer e sem beber, 3 dias, né? Sem comer e sem beber, esperando da parte de Deus aquele livramento da cegueira, as instruções a qual Jesus ia dar através daquele profeta que viria até ele. Então vemos que essas práticas dos primeiros homens da igreja mostram-nos que esta realidade é algo necessário para a igreja. Por isso que nós falamos que é um dos pilares. E nós negligenciamos muito isso. E damos muita ênfase à nossa carne. E nossa carne, a tendência dela é ser uma tendência, está se afastando da vontade de Deus, do querer de Deus. E o que o jejum traz para nós? Existem alguns exemplos aqui no Velho Testamento, que fala traz consagração. Em Números 6, 3 a 4, não vamos ler, tá? Depois marca a nota aí, depois lê em casa. É o voto do nazereado, que envolvia abstinência e jejum. Então traz consagração, traz arrependimento de pecados. Em 1 Samuel 7, 6, Neemias 9, 11, Samuel e o povo jejuando em Mispa. Traz um momento de luto, que Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas. Então, Davi está enlutado e está jejuando em favor daquele momento de tristeza. Para aflições, Davi jejua em favor de crianças que nasceram a criança que nasceu de Betseba, né, e ficou doente, para Deus curar aquela criança. Então, Davi jejuou mais ou menos 7 dias, né? É interessante isso que você está abordando, porque nós vemos que são direcionamentos específicos para o jejum. Você não tem apenas um foco, né? Você leu meio rápido, vamos um pouquinho devagar aí. Tá. Tem consagração, né? É um deles, por exemplo, o voto do nazireado. Sim. Que é um processo, o voto do nazireado, talvez alguém não saiba, era justamente um processo de separação, como uma separação ministerial, e aquela pessoa tinha algumas coisas que ela não podia fazer, não podia tomar vinho, ela não podia cortar o cabelo, Sansão, né? Sim. Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, tinha algumas coisas, algumas regras, né? Seja de animal ou cadáver de animal ou cadáver humano, não podia tocar, enfim, e esse processo de separação para poder receber o Espírito Santo e ter uma função, uma missão específica dentro de uma função. E o processo do jejum fazia parte disso. Sim. Então,
é uma coisa, consagração. Aí você viu aqui, arrependimento de pecados é outra coisa. Sim. Então, se jejua também por isso, para aflições, o caso que você citou de Davi, e assim por diante. Então, nós vemos que o jejum ele é dinâmico. Isso é importante nós entendermos na prática do jejum. Ele é dinâmico. Sim. Você não faz jejum, é praticamente, né, eu acho legal isso, porque ele caminha na dinâmica da oração. Você não ora só por uma coisa, você ora por diversas coisas, e você vê também essa mesma dinâmica acontecendo no jejum. Isso faz com que o nosso leque, o nosso olhar, ele fique mais amplo, Sim, fique nosso mais horizonte. aberto para Sim. poder fazer a prática do jejum e não achar que é sempre aquela coisinha do método cartesiano, tem que ser daquele jeitinho. Não, existe uma dinâmica interessante no Sim. jejum, biblicamente falando. Porque o nosso Deus é um Deus de multiformes formas de agir. Se nós olharmos o ministério de Jesus, Jesus não curou de uma forma só. Possa estar vendo, veja, ser curado. Não, Jesus usou várias formas para curar uma pessoa que estava cega. E algumas muito esquisitas, né? Pois é, cuspir no chão. Essa é a que eu mais me intrigo, né? Um dia eu vou cuspir no chão assim, vou ser curado em nome de Jesus. A pessoa vai falar, credo, eu não quero, que coisa nojenta. Mas com Jesus podia. É intrigante isso. Jesus já tinha curado muitas pessoas, mas Jesus eu quero sim. Não, Jesus tinha um senso de humor muito interessante, né? Porque, assim, quebra todo tipo de protocolo Sim. da religiosidade. Isso que eu certeza. acho demais em Jesus. Ele quebra, ele não usa só um jeito. E isso é interessante para nós, gente, no ano 2021, século 21. O evangelho ele é dinâmico. Ele não tem nada a ver com a religião e a religiosidade que os homens estabelecem dentro do seu modelo eclesiástico, dentro do seu padrão cultural. Jesus ele curou de tudo quanto é forma diferente. Inclusive estando longe, uma palavra à distância, cospe no chão, faz o lodo, passa no olho da pessoa. Poxa, é uma dinâmica muito interessante. Eu sou fã de Jesus. O próprio Jesus falou assim, ó, essas obras, vocês farão essas obras iguais à minha, ou até maiores que as minhas. Então, se Jesus curou de várias maneiras, de várias formas, nós temos o mesmo Espírito que agir na vida de Jesus, temos condições de fazê-lo. Qual por que nós não fazemos? Aí tem que perguntar para o Espírito Santo. Não, tem umas coisas, falando de coisa engraçada e dinâmica do Espírito, Sim. meu ex-pastor, uma vez, a gente estava num culto, mas aquele culto que o Espírito Santo está, a gente sabe, tem cultos e cultos, né? Aquele que o Espírito Santo estava realmente fluindo, tal, estava aquele nível Pentecoste mesmo, e ele saiu orando pelas pessoas assim, e ele sem querer pisou no pé de uma irmã. E a irmã, ela estava com o pé machucado, ela foi lá pedir oração, porque ela estava com o pé machucado, estava mancando, estava ruim. E ele, no meio daquela muvuca, um monte de gente, ele pisou, meio que tropeçou e pisou no pé da irmã, que era para machucar. A irmã, daqui a pouco, estava testemunhando que no que ele pisou, foi curada. Muita unção, hein? Faz sentido um negócio desse? Aonde que você vai achar lógica? Não tem lógica. E fica maluco quem quer achar lógica no agir de Deus, no agir do Espírito, na dinâmica. E falando sobre dinâmica aí do jejum, é isso, né? Não tem como você colocar o Espírito Santo, colocar Deus numa caixinha e falar, não, é assim, tem que ser assim, eu aprendi assim, meu avô ensinou assim, meu pai ensinou assim. Jesus vem e faz tudo diferente, de repente, ele vai fazer o quê? Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Pois é. A religião, ela prende a pessoa. Nós que cremos, nós temos o Brasil para Cristo, tem os seus estatutos, os seus dogmas, as suas leis, mas temos uma lei muito maior do que os estatutos da nossa denominação, que ela anda em conformidade com a vontade de Deus. Mas é muito engraçado, que aí você pode juntar Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Batista Renovado, Batista Tradicional. Você pode juntar tudo, todos os estatutos, tudo. Não chega nem no rodapé da dinâmica do que é a grandeza de Deus e do Espírito Santo, do seu fervor. E isso é que é demais. É isso, essa dinâmica me deixa assim fascinado, entendeu?
O pastor sempre estava dizendo que na... Presbítero Ricardo, tudo bem? Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Prazer estar aqui. Como sempre, chega atrasado. Esse é o nosso Rubinho Barrichello. Está sempre atrasado. Mas chega. O pastor sempre estava lembrando que no tempo de Jesus existia 613 dogmas lá dos fariseus, rituais, que as pessoas, tanto os religiosos não seguiam, mas colocavam essa carga, esse peso nas costas das pessoas, dos judeus, dos prosélitos. Então, vemos que Jesus chega lá, não, para servir a Deus, vamos fazer, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo a si mesmo. Então, vemos Jesus mudando os paradigmas, mudando as formas de agir, chegando lá no tanque de Siloé, e curando as pessoas, no sábado. Então, vemos, irmãos, que Jesus não fica preso em letras, não fica preso na lei de Moisés, não fica preso no Velho Testamento. Ele vem trazer a vontade do Pai aos corações das pessoas. E continuando aqui, só para eu passar já um pouquinho para o presbítero Ricardo, buscando proteção, Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo proteção a Deus sobre a sua viagem, que estava indo para construir o templo. Esther pede o seu povo, jejum por ela, para proteção o seu encontro com o rei. Esther 4:16. Também Davi jejua por uma situação de enfermidade, em Samuel 35:13, para outros que estavam enfermos, e Daniel intercede com o jejum, orando por Jerusalém e seu povo, Daniel 9:3, e Daniel 10:2 e 3. Então vemos, irmãos, que o jejum não é uma obra da religiosidade, porque o pastor está pedindo para jejuar. Faça o jejum em casa, independente se o pastor está pedindo ou não. Eu fiz um propósito, Roberto, jejuar quarta e domingo. O pastor não pediu para mim jejuar quarta e domingo. Caramba, jejuar de domingo você está crente mesmo, hein, cara? Jejuar de domingo é o dia do macarrãozão, rapaz. Aquele frangão na mesa, ô domingo. Ó, o cara tá crente mesmo, jejuando de domingo, meu. Ela não deixou eu falar, né? Eu começo meia-noite. Pode ser até 1h da tarde, né? Quer seguir esse exemplo aí, irmão? Não, domingo não. Eu não quero, não. O presbítero Ricardo. Eu tô fora. A gente está falando sobre a dinâmica do... Eu ouvi. Eu estava em espírito, enquanto vocês falavam. Estava em espírito, é boa. Espírito net e tal, sabe? Conforme já disse para o irmão, certa vez, até então eu pensava, só estou apontando, para essas práticas de jejuns direcionados, até então eu pensava que foi breve esse tempo em que eu pensava isso, né? Que jejum é para carne, jejum é para você. E então eu não posso jejuar para Deus curar a alma, para Deus abençoar o irmão, para Deus me dar proteção, isso, aquilo, outro e tal. E me surgiu essa interrogação já de muito tempo atrás na mente. Então, pesquisando nas Escrituras, cheguei a fazer um estudo a respeito, e eu vi que tinha essas outras ações em que o jejum estava amplamente envolvido. E aí, eu meditando, aí me veio uma imagem com relação a isso, que é assim, olha, quais são todos os pontos incomuns nessas práticas? Que aquele que jejua, a presença de Deus vai ser atraída para ele, não tem jeito. Ponto. Certo? Então, você jejuou, seja para você mesmo, seja para outra pessoa, seja por alguma situação, alguma causa, não tenha dúvida, o jejum vai atingir diretamente a sua causa, a sua pessoa. Não tem como ser de outra maneira. Olha a imagem que me veio, assim, pensando nisso. Então, eu vou jejuar, só que eu vou jejuar pela vida do pastor Fernando. E aí eu vou ter a presença de Deus atraída até mim. É como que se eu pudesse ver Deus falando assim, o irmão Antônio está falando, e ele, o que foi, irmão Antônio? Aí eu digo assim, se aproxima mais. É o que o jejum está fazendo, se aproxima mais. Quem que está se aproximando? É o irmão Antônio. Aí ele vai falar, abençoa o pastor Fernando, abençoa a pastora Salma,
Entende? Então o jejum vai ter esse ponto de contato que é pertinente diretamente a mim. É eu que vou sofrer na carne, é eu que vou ter a presença de Deus. Ele não vai sentir a presença de Deus ou a angústia da carne comigo jejuando. Quem vai sentir isso sou eu. Mas numa imagem figurativa, é como se eu pudesse ver Deus falando: oi? Se aproxima mais, meu servo. É o que o jejum faz. Me aproxima mais. O que você está falando? Não, eu queria que o Senhor abençoasse a vida do pastor Fernando. Eu queria que o Senhor me desse proteção. É o que eles estavam falando aqui antes de eu chegar. Eu queria que o Senhor salvasse Davi. Eu queria que o Senhor salvasse essa criança. Mas quem está jejuando? Eu. Quem está se aproximando? Eu. Quem está sentindo a angústia do jejum? Eu. Eu estou sentindo isso. Eu estou me aproximando de Deus. Mas ao aproximar-me, eu estou ouvindo da parte do Senhor, o Senhor dizendo: oi? Se aproxima mais. Vem mais perto. O que você está falando? Eu estou em consagração, Senhor, em proximidade da tua presença, por esses motivos aqui. Então me veio esta imagem, uma figura. Então, eu falei, faz sentido. A pessoa não vai ter essa presença como eu vou ter. Mas eu vou ter da parte do Senhor a sensibilidade, o fortalecimento, o ouvido para ouvir, a mente para entender, o coração para aceitar, que a pessoa que está sendo beneficiada pelo meu jejum não vai ter. Mas, no entanto, da parte do Senhor, o Senhor me ouvirá por causa da aproximação. E assim, tantos outros motivos e aspectos que aqui nós já falamos e continuamos a falar aqui. Então, irmãos, os irmãos quiserem dar um comentário, uma pergunta, quer uma dúvida, aí tirou alguma dúvida no coração, porque nós estamos continuando no mesmo assunto da quinta-feira passada. Os irmãos... A dúvida não precisa ser só no coração, não, dúvida na mente. Também. É quando fala, o senhor o irmão me falou, quando fala coração é mente. Tem alguma dúvida, irmãos? Não fica, pode perguntar, não tenha medo, não. Acrescentar. Contribuir. É isso. Participar do nosso grupo aqui. Amém? Os irmãos também que estão na internet, que quiser participar também, pode fazer perguntas, fazer um comentário, tá? Se tiver alguma coisa, dá um toque para a gente, tá bom? Então, irmãos, continuando, nós falamos na quinta-feira passada sobre o jejum parcial, o jejum normal, que gerou uma polêmica aqui, né, com o pastor Fernando, no sentido que a pessoa só toma água, né, fica livre de todo o alimento, o jejum normal, e o jejum total, que é sem água e sem alimento, né? E vemos que Daniel fez um jejum parcial, né, no seu jejum lá que ele fez lá, na qual ele teve... Alô? Então, o jejum parcial, ao qual o Daniel fez, o jejum parcial, e temos o jejum normal, a qual Jesus faz lá no deserto, a qual ele se abstém de comer comida, o alimento sólido, e está muito ruim esse microfone aqui, está muito... Está assim... ele só toma água durante os 40 dias de jejum. E também vemos o jejum total, que vemos a parte de Moisés, a qual ficou 40 dias um período, e depois mais 40 dias, outro período, sem comer e sem beber água. E vemos que também Elias comeu antes do jejum, o anjo foi lá e alimentou ele, e durante 40 dias ele andou sem comer e sem beber água. Mas vemos que o pastor Fernando sempre falou isso na quinta-feira passada, que é recomendável, né? O pastor Fernando, ele leu alguns livros, recomendável, no mínimo 3 dias sem comer e sem beber água, porque o nosso organismo necessita, máximo, né? Máximo 3 dias sem comer e sem beber água, porque o nosso organismo necessita de água, nossos rins necessitam, senão gera-se toxinas no nosso organismo e pode gerar o falecimento dos nossos órgãos. Então é necessário, e nesse caso de Moisés e de Elias, houve algo sobrenatural sobre as suas vidas.
O próprio Deus se encarregou de mudar as composições do seu organismo, metabolismo deles. Metabolismo para absorver aqueles momentos de jejum completo, porque aqueles 80 dias que Moisés ficou, ou mesmo os 40 dias que Elias ficou, Deus interferiu no metabolismo desses homens, tratando com que eles pudessem... Alô, alô? 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 Então, irmãos, agiu sobrenaturalmente na vida desses homens. Então, vemos que foi necessário fazer aquele jejum, tanto parcial como o normal, que só com a água, ou total. Existe, irmãos, a duração do jejum. Vamos entrar nesse assunto, se irmãos quiserem depois entrar nos paralelos, vamos ficar à vontade. Duração do jejum. Eu vou estar citando algumas durações de jejum que existe na Bíblia. Dia da expiação, como eu falei na quinta-feira passada. O jejum de um dia da expiação. 3 dias, o jejum de Esther. Esther 4 e 6. E o de Paulo, Atos 9, 9. 7 dias, jejum por luto pela morte de Saul. 1 Samuel 31, 13. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que estavam com ele no navio. Atos 27, 33. 21 dias, jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Daniel 10, 3. 40 dias, o jejum do Senhor Jesus Cristo no deserto. Lucas 4, 1 a 2. E fala sobre Moisés também e de Elias, desse jejum de 40 dias. Quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu acrescentar, irmãos, que assim, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, pelo menos é uma prática espiritual minha, né? O jejum e as outras práticas cristãs, elas não aparecem na Bíblia de maneira impositória. Se você não orar, eu não olho na Bíblia, não vejo na Bíblia dizendo que você está pecando. Se você se você não jejuar, eu não vejo isso na Bíblia, não olho nas Escrituras como sendo essa ausência um pecado. São práticas, né? Práticas que vão nos ajudar na caminhada, no fortalecimento e tudo mais. A não pecar, né? Então o que acontece? Eu acho que até acho que é o Subirá que fala também a respeito disso. Não sei se foi ele que eu ouvi falando, ou outro irmão falando, a respeito de ele demarcar uma hora para si mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou orar 1 hora, então eu vou marcar no relógio essa 1 hora que eu vou orar. Não é por causa de Deus, é por causa de mim. É para eu ter disciplina. Eu vou orar aqui 1h30. Então, eu vou marcar no relógio. Se eu passar daquilo, amém. Mas é uma disciplina diante de Deus, mas é uma disciplina que diz respeito a mim. Entende? E o jejum, ele vai na mesma direção. Eu vou jejuar durante esse meio-dia. Porque senão, irmãos, se eu não marcar essa meta, como um atleta faz, que ele vou correr 100 metros, eu vou correr 200 metros, eu vou nadar 200 metros na piscina. Então, ele tem que marcar, é interessante você marcar essa meta para si mesmo. E, aos poucos, ir superando, né? À medida que Deus vai capacitando, que o irmão vai se sentindo à vontade dentro desse ambiente de oração, de jejum, de leitura da palavra. Eu vou ler o quê? Eu vou ler a Bíblia, beleza, legal. Eu vou ler 1 capítulo por dia, tá bom? É a sua meta, mas leia 1 capítulo. Eu vou jejuar 1 dia, jejue 1 dia. Eu vou orar 2 horas, 1h30, meia hora. Ore meia hora, ore 1 hora. Mas estabeleça metas para você mesmo, que faz parte da disciplina, para você mesmo, se aperfeiçoar, entende? Porque senão, a qualquer momento estou jejuando, puxa, agora estou com fome. Eu não marquei nada com Deus mesmo, não marquei nenhum compromisso com Ele, então eu estou com uma fome lascada. Só não deu tempo de comer, então chegou a hora de eu comer. Agora, quando eu tenho uma meta, eu vou jejuar até a 1 hora da tarde. Eu vou acordar de manhã, vou me consagrar ao Senhor e vou jejuar até a 1 hora da tarde. Eu vou jejuar até 1 hora da tarde. É um princípio, um propósito que vai estar estabelecido dentro de você.
E você vai cumprir aquilo. E quando você concretizar aquilo, você vai ter a recompensa. Você vai se sentir vitorioso, vai se sentir como aquele que completou a missão, completou a carreira, completou ali aquilo que determinou no próprio coração. Olha só, com relação à contribuição. O que é que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então você tem que propor aquilo que você vai contribuir. Porque é uma meta. Eu vou contribuir com R$50, já separei tal. Mas eu preciso pagar fulano de tal, papai de fulano. Não, então eu não vou contribuir. Agora, quando eu tenho uma meta, como o irmão aqui, esqueci o nome do irmão que deu testemunho aqui, o Felipe, né? Ele falou, não, eu vou dar, e aí, como é que vamos fazer? Eles tinham uma meta, tinham um objetivo, tinham um propósito já plantado no coração. E eles cumpriram aquele propósito. E Deus foi fiel para recompensar. Então, naquilo que eu faço, a prática cristã, ela não vem de graça, irmãos. Para você que está nos assistindo, para os irmãos que estão aqui, para mim mesmo reforçando, as práticas cristãs que estão nas Escrituras, elas não vêm de graça, tem que ser a base de luta, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne se opõe, dizendo, não faça isso. É tudo no que diz respeito às práticas espirituais. Não dê, não jejue, não ore depois, ore amanhã, ora. Se você consultar a carne, se nós consultarmos a carne, nós nunca vamos praticar. É na base da violência. Se você esperar ter vontade, eu quase que sempre, todo dia de madrugada, quando eu vou orar, da noite para a madrugada, quando eu vou orar, eu nunca estou com vontade. Nunca estou com vontade. Dá vontade de dormir, cara. É uma preguiça, né? Uma preguiça, cara. Meu Deus do céu. E tem momentos que é mais difíceis do que os outros momentos. Só pensar em orar já começa. Estou com sono. O diabo diz, você está com sono, chegou a hora de você dormir. Porque é tudo que ele não quer, é que você ore. Porque a vitória do cristão, do crente, está quando ele dobra o joelho, está na oração, está no jejum, está na palavra. E o que é que tem sido roubado de nós, da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias? Não os mormons, né? Da igreja de Jesus Cristo, que estão nos últimos dias. A oração, a palavra e o jejum. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 12. Não é lícito que nós, os apóstolos, deixemos aqui, deixemos a oração e a palavra para servir a mesa. Vê aí vocês, olha só. Entre vós, 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo para servir a mesa? Cheio do Espírito Santo para servir a mesa? Porque o que você faz em Deus tem que estar no Espírito, até para servir a mesa. Boa reputação também. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Até para servir a mesa tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se você consultar a carne, se você consultar o sangue, você nunca vai orar, você nunca vai jejuar, você nunca vai estudar as Escrituras, nunca vai conhecer a Deus pela sua palavra. Isso é uma realidade. Ponto facultativo. Verdade. Momento confessionário aqui. Vamos fazer um momento confessionário. Quer que fecha ou deixa aberto? Não, aberto. O confessionário aqui é aberto. Pô. Você já dormiu quando foi orar? Nesse momento de dificuldade, alguém foi orar e dormiu orando? Não, eu quero aproveitar aqui a oportunidade. Chegou uma hora que eu estava orando lá na laje de casa, lá perto do céu. Eu estava orando, eu estava com tanto sono, irmãos. Eu orando. Mano, eu fiquei com vergonha de mim e de Deus, cara. Não estava roncando. Eu estava... Olha só, irmãos. Cara, é incrível. Foi uma das experiências negativas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Eu estava invocando o Senhor, orando, estava lá, já passava já de 40 minutos orando. E eu comecei a olhar a laje, a parede, não sei o quê. E foi indo, estava orando. Daqui a pouco, em vez de eu falar com Deus, estava falando assim, eu preciso rebocar ali. Como é que eu vou fazer com aquela... Não, tem aquela parede ali, meu... ali eu posso... Foi abduzido. Ali eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Assim. Pô, eu não estava... Meu Deus do céu! Meu pai! Sabe? Mas já dormiu ou não? Já dormi e acordado pelo anjo. Porque eu estava orando, Senhor, daqui a pouco eu levei um tranco assim, um choque.
Eu acordei e uma voz interior dizendo assim, acorda. O anjo vai. Vai ser o anjo, cara, que o capeta não pode ser, cara. O anjo dando aquela batida de asa. é Não, o choque capeta mesmo. não vai te acordar para orar. Não De vai, jeito então. nenhum. Aqueles eletrodos, sabe, de médico, buf. Aleluia, para falar rugiba. Cara, então, Não. não tem essa de presbítero, apóstolo, quarta divindade, não tem. A nossa carne está sujeita a isso. Só que nós temos um entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 13:11 de Romanos. Ele fala assim, eu digo aos que têm conhecimento. Exato. Eu digo, Não é qualquer um, é os que têm conhecimento. Não. Eu digo aos que têm conhecimento. 13:11 de Romanos. Aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz, ora, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele entende coisas que as pessoas comuns não conseguem entender. Ele consegue ver sinais que as pessoas comuns não conseguem ver. Exemplo, Elias e Eliseu. Já há 3 anos que não chovia, vamos orar para chover. E aí Elias coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. E pergunta para o moço, está vendo alguma coisa? Não. E ele continua orando. Está vendo alguma coisa? Não. E ele continua orando. E aí, em um dado momento, ele diz, está vendo alguma coisa? Na 7ª vez, ele diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias diz, esse é o sinal de que a chuva vai descer. Amém. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. E a oração, o jejum e a palavra está dentro das suas, entre aspas, obrigação de cristão. Senão você nunca vai crescer em Deus. Crescer no conhecimento, Oséias 6:1, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, já dormiu? Bem-vindo ao time, né? Madrugada. Bem-vindo Você ao lembra time. quando nós fomos lá no monte lá? Aquela foi fatídica, né? Você viu, cara? Vem lá. É, Vamos lá. Dormiu lá. faz parte. Deus abençoe. Faz parte. Ó, pergunta aqui do Facebook para você, presbítero Ricardo. Algum internauta fez, não tem o nome aqui, só tem aqui. Quem? Roseli? Ah, Roseli. Como iniciar e terminar um jejum de forma correta? Eu vou falar a minha experiência, irmãos. Eu nunca me consagro quando vou jejuar. Eu nunca apresento, Senhor, agora eu vou orar. Tá? Eu coloco um propósito no meu coração. Eu já estou de jejum. Porque o que eu acabei de ler para os irmãos, ler não, citar para os irmãos. O homem espiritual. Capítulo 5, versículo 25 de Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 8:14 de Romanos. Todo aquele que é nascido do Espírito é dirigido por ele. Então, baseado nesse entendimento, eu sou um homem espiritual. E quando me vem ao coração, ou à mente, ou à lembrança, ou à necessidade, sim, vou jejuar. Já estou de jejum. Acho que a pergunta é exatamente essa. Tem que ter um preparo para começar e para entregar. Sim, não. Né? Essa é a minha experiência. Agora, em outra situação, né, não tem lei para isso, não tem uma regra, não tem, sabe, uma determinação, não tem um diagrama. Então, Senhor, vou jejuar amanhã. Coloca no teu coração, determina a hora que vai começar, determina a hora que vai parar, conforme eu já expliquei, quanto tempo vai ficar, do que vai jejuar, que tipo de jejum vai ser. Então, você determina a meta para o teu coração. Agora, uma coisa é verdade, irmãos, começar é difícil. Só de você pensar que você vai jejuar, já está dando fome. Já está dando fome, já está dando dor no estômago. Deixa eu participar dessa resposta aqui. Eu penso que é interessante. É o que você falou, para começar basta gerar a proposta. Agora, no período da entrega, eu uso essa prática, e eu penso que ela seja importante, de você fazer uma oração, conversando com Deus e entregando aquele momento, aquele período. Entendeu? Eu penso que seja interessante. É uma prática minha, faço isso desde sempre. Eu recomendo. Né? Aprendi assim, e é importante, porque aí você fala, Senhor, agora eu vou tomar água, ou agora eu vou comer, estou te entregando esse tempo. O propósito, Senhor, só para lembrar, é esse, como se ele não soubesse, né? Mas a gente verbaliza isso, normal.
Então, aí, verbaliza. Eu penso que essa seja uma forma interessante. É isso porque eu falo isso, irmãos, baseado até mesmo no conhecimento bíblico. Davi jejuando, Daniel jejuando, nenhum deles apresentou jejum. Eu orei e jejuei ao Senhor. Quando é que ele começou? Você não vê. Ele fala que ele jejuou ao Senhor. E então, ele entrou na dimensão da oração com o jejum, sem a Bíblia relatar. Então, se eu sou espiritual e a determinação está no meu interior, no meu íntimo, assim como todas as outras práticas cristãs, então eu determino na minha mente quando eu vou começar e quando eu vou terminar, do que eu vou jejuar. Né? O período em que o pastor jejuou 21 dias, nos 40, aí ele convidou a igreja, só que eu não podia porque meu trabalho era muito pesado. Aí o que eu fazia? Eu jejuava todos os dias, mas só que eu jejuava, tipo assim, das 10 até as 6, das 10 às 6. Não jejuava o dia todo, mas eu jejuei durante 21 dias. Então, vai do propósito que você coloca, da genuinidade, na nobreza do propósito que você coloca, conforme nós já temos falado. Você coloca diante de Deus, e Deus vai receber, se for verdadeiro, se for honesto, se há virtude, se há louvor, nisto pensai. Eu estava pensando aqui no jejum de Daniel, de 21 dias, vemos na declaração do anjo, que ele tinha já a resposta para Daniel, especificamente para aquele jejum. Por que demorou 21 dias? Porque houve uma barreira, uma guerra espiritual, no mundo espiritual, que barrou esse anjo. Então, ele teve que continuar o jejum dele, até receber a resposta. Então, vemos que Daniel tem como propósito receber uma resposta daquilo que ele estava indagando sobre os últimos dias. Porque Daniel foi um dos profetas do Velho Testamento que recebeu muitas revelações do Apocalipse. E muitas coisas ficaram em mistério para ele ficou meio nebuloso para entendimento. Então ele começou a jejuar para esse propósito. Então vemos, irmãos, que ele teve que prolongar o seu jejum para receber a resposta da parte de Deus, porque aquele anjo recebeu o reforço de outro anjo, do Miguel, para poder ser liberada a passagem dele para receber a resposta. Então ele teve que jejuar 21 dias. Talvez o jejum de Daniel pudesse ser feito em um dia só, mas ele teve que prolongar. E muitas vezes nós temos que prolongar o nosso jejum para que Deus complete a vontade dele e dê a resposta daquilo que nós estamos buscando dele. Porque é necessário isso, irmãos, que tenhamos como propósito. O pastor Fernando e o presbítero Ricardo estão dizendo aqui sobre propósito, sobre jejuar, mas em Eclesiastes 5, 4 a 5 diz assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não te agrada de tolos. Cumpre o voto a fazer, melhor não votes do que votes e não cumpras. Porque nosso Deus é um Deus zeloso. E quando nós fazemos o voto, como o presbítero Ricardo está dizendo aqui, em outras palavras, quando nós fazemos o voto, temos que cumpri-los. Porque muitos crentes fazem muitos votos, de consagração, de jejum, de leitura da palavra, ou mesmo de oração, e não cumprem. E isso traz problemas para as suas vidas. Não é, presbítero Ricardo? Sim, claro. Aí vem aquela fala assim, aquela fala falaciosa no interior. Por isso que eu nem jejuo, porque eu não vou conseguir mesmo. Ou então, o voto de tolo. Eu vou jejuar 3 dias, sendo que eu não aguento ficar sem comer nem até o meio-dia. É promessa de tolo. Você vai falhar com certeza. Então, o ideal é uma proposta equilibrada, uma meta possível de que ela seja cumprida por você que está se comprometendo com essa prática. Então, eu vou jejuar, quanto que eu aguento? Eu aguento até meio-dia. Vou praticando até meio-dia. Um dia eu vou conseguir até às 3 da tarde. Deus vai dando graça, o organismo vai se adequando. O teu espírito vai pedindo isso. E vai pedindo oração também. Quem jejua sabe. Eu preciso orar.
Tem um imã me atraindo. Sabe aquela repulsa? Ah, eu vou orar, mas eu estou cansado, estou com sono, eu estou com fome, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo outro, não sei o quê. Aí é o contrário. Aí é o contrário. Eu estou sentindo um desejo tão grande de me derramar diante de Deus. Senhor, dá-me um coração de cera para que eu possa derretê-lo diante da tua presença. Preciso orar, preciso de vontade de clamar, que vontade de buscar a Deus, buscar a face do Senhor. O jejum proporciona isso, essa prática, né? Pergunta para a velhinha Ana lá, de 80 anos, que todo dia buscava o Senhor no templo, orava e jejuava, mulher com 80 anos, cheia do vigor espiritual. Como eu sempre digo para os irmãos, o espiritual manda no físico, e a nossa saúde física, mental, emocional está no espiritual. Está no espiritual. Como que as pessoas ficam doentes, sem vigor, atribuladas, opressas espiritualmente? O caminho contrário é verdadeiro. Como que eu sou fortalecido na minha saúde? Correrão e não se cansarão, voarão como águias, por causa do espiritual. O espiritual demanda sobre o físico, sobre a mente, sobre a emoção, sobre o coração, sobre a palavra que sai na nossa boca, sobre a nossa... Você pensa que é fácil falar diante de uma fornalha ardendo 7 vezes na tua frente, dizendo assim, ó, rei, é o seguinte, eu vou te mandar a visão. Se você quiser mandar a gente para essa fornalha aí, manda, tá? Mas nós não vamos se curvar diante dessa estátua. Você é louco? Eu sei. Poder espiritual. Poder espiritual. O Raniel, qual que é a visão, Josafá e Acabe? É o seguinte, eu vejo Israel toda espalhada aí, perseguida pelos moabitas. Tal. Aí o rei bateu nele, o servo do rei bateu nele, mas disse, é isso mesmo, vai estar todo mundo espalhado. Deus mandou dizer, eu estou dizendo. Ou Jeremias, coloca esse cara na prisão, só quando eu vou estar em paz, tira ele. Ele não votou em paz. Está lá Jeremias preso. Sabe quando que ele foi solto? Quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel e mandou soltar ele, porque sabia que ele profetizava a favor de Nabucodonosor. Poder espiritual, para se posicionar. Sabe como é que eu me posiciono na empresa onde eu trabalho, no lugar onde eu trabalho, ao redor das pessoas, espiritualmente? No banco onde eu trabalhava, por exemplo, lá eu era o consultor espiritual involuntário. Não vamos perguntar para o irmão ali, para o pastor ali, que ele sabe. Posso colocar uma imagem atrás das minhas costas, aqui, assim, tal. Na frente de todo mundo eles perguntam, porque eles não têm pudor espiritual. Nós temos, né? Eu quero respeitar aquela coisa toda, mas eles não têm, eles perguntam, e a mesa era como aqui, ó. E ele perguntava lá do outro lado, ô, pastor, quero perguntava isso, perguntava aquilo outro, na frente de todo mundo. Eu falei, nossa, que peixada, é minha vez. É minha isca. Aí eu me levantava, explicava as escrituras, e o Galão, o sobrenome dele era Galão, ele trabalhava do meu lado. Ele disse assim, ó, se um dia eu for de alguma religião, eu quero ser crente. Vai saber se hoje já não é. Sabe quem dá esse poder? Sabe quem dá esse poder? O cunho espiritual. O poder, ele é espiritual. A posição diante das pessoas ao nosso redor, ele é espiritual. Como é que Jesus resistiu? Espiritualmente. Como é que os discípulos resistiram? Espiritualmente. Como é que você vai resistir? Espiritualmente. Não tem conversa. Não tem outra ideia. Não tem filosofia. Não tem papinho. O poder aqui é espiritual. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força. E só pode ser apoderado à força. E somente pela força. Não tem outra forma de se apoderar do reino de Deus. Não é com conversa. Como é que se toma almas? Pelo poder da oração, da palavra do jejum. Não tem outra conversa. Não tem nhenhenhé, não tem bibibi. É poder espiritual que muda as coisas à nossa volta. É o poder espiritual que muda as coisas na terra. E é através da oração, do clamor, da busca, da lágrima e do choro, da caminhada da igreja. Não tem outra ideia. Somente aqueles que pela força podem se apoderar pelo reino de Deus. Se é pela força, meus irmãos, não vem de graça. Então, irmãos, vemos que o jejum, a oração e a leitura da palavra é necessária. São pilares importantes para nós termos como bases, para nós entrarmos no mundo espiritual. Então, irmãos, é preciso nós termos isso. Esse autor dessa apostila aqui conta um exemplo, é um pastor conhecido nosso, conta um exemplo da sua vida, que antes do seu filho nascer, ele sentiu
direção de Deus, do Espírito Santo, de jejuar pela sua esposa. Ele não sabia, ele sabia diretamente por que estava jejuando, mas o Espírito Santo impulsionou ele a orar e jejuar. E ele jejuou durante 6 dias. Depois dos 6 dias, ele sentiu paz, tranquilidade. Daqui a uns dias, a esposa estava grávida e vai ganhar o nenê, e houve dificuldade no nascimento da criança, do primeiro filho dele. Ele fala no seu depoimento que se ele não tivesse jejuado com aquele propósito, o seu filho nasceria morto. Porque houve dificuldade e Deus interviu na situação. Porque ele jejuou com um propósito, mesmo não sabendo o que era, mas Deus estava revelando no mundo espiritual o que ia acontecer. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Isso nos torna suscetíveis, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, é necessário o jejum para que nós podamos ser, como o presbítero Ricardo está dizendo, para que Deus possa se aproximar de nós. E se nós olharmos para a vida de Moisés, depois dos 40 dias, na segunda vez, vemos que a pessoa, a unção de Deus na vida de Moisés, todas as pessoas viam, porque o seu rosto brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o seu rosto brilhava, porque a essência, a presença de Deus estava sobre a vida de Moisés. Então, são exemplos que nós vemos na palavra de Deus, mostrando a necessidade dessa oração, a necessidade desse jejum. E especificamente, nós não podemos ficar presos a algo que o pastor, não, vamos estar orando especificamente para a igreja mudar desse local aqui e ir para a avenida. Vamos jejuar para isso só. Existe essa necessidade, mas existem outras necessidades. E nós podemos estar orando, jejuando para esse propósito. Para que Deus, no mundo espiritual, possa agir. Para que porque nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nas regiões celestiais, que luta contra nossas vidas. Entendeu? Porque nossa luta, minha luta não é contra o presbítero Ricardo, nem contra o pastor Fernando, mas contra as astutas ciladas do diabo, que influencia a nossa carne a fazer coisas que desagradam a Deus. Então, irmãos, nessa linha, que estamos já quase terminando, quero ver com os irmãos, abrir os irmãos que querem perguntar. Hã? Pode falar, vai lá. Pai, Senhor, tira a máscara. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Pai, Senhor, eu queria fazer uma pergunta, se pode qualquer um responder. Se eu fizer um jejum, só que não tem um propósito, Deus recebe? Pastor Fernando. Tipo, eu fazer um jejum, só que eu não tenho um propósito, eu não estou orando por nada, não fazendo um jejum para nada, assim, fazendo um jejum, mas Deus recebe? O jejum é pelo jejum, mas com um tempo de oração, alguma coisa assim, com louvor? Sim. Naturalmente, isso vai fazer com que o seu nível de espiritualidade e intimidade com Deus aumente. É isso que vai acontecer. Tá? Automaticamente você está dizendo para Deus, vem mais perto. Exatamente. Já é o Entendeu? propósito, vem mais perto, porque eu quero estar mais perto. Quando se fala assim, não ter um propósito, mas se ele é um tempo regado ali por oração, é um tempo regado por adoração, naturalmente vai gerar uma atração da presença de Deus. Tá? Presbítero Ricardo, uma pergunta da irmã Sueli. Não, agora é sua. Fazer um jejum de 6 horas e tomar água 2 vezes, mais ou menos, eu falho no jejum? Então, irmãos, como eu disse, não tem uma tabela na Bíblia. Né? É um propósito estabelecido no coração. Ele tem que ser regado à genuinidade, princípio espiritual, nobreza de propósito, e colocar diante de Deus, porque o meu metabolismo não é igual ao teu nunca. Eu não posso fazer um jejum de 40 dias, que eu passo muita fome, entendeu? Mas tem gente que pode, que não está tão longe, entendeu? Mais 3 dias eu até aguento. Então, vai assim, do propósito de cada pessoa,
sabe, da ocupação de cada pessoa. Tem pessoa que não dá. Um pedreiro jejuar 3 dias, ele está na roça. Já era, cara. Propósito, né? Pedreiro jejuando 3 dias, só com água. Vai chegar uma hora que ele vai olhar para aquela lata de areia e vai dizer, sinto muito, ou tu vai sozinho ou não vai nunca, que eu não vou carregar, sabe? Não tem como. Sabe? Então, tem que ter coerência nos propósitos, sabe? O que eu não posso é eu, Ricardo, falar assim, Senhor, eu vou jejuar, vou acordar às 8, vou jejuar até às 10, almoçar meio-dia e tomar um cafezinho tipo 11h30 para poder abater aquela dor da fome e tal. Eu não posso. Né? Então, coerência. Propósito. Analisar o que você pode fazer, irmãos. Porque, olha só, eu acredito que o que o Senhor está atento é justamente isso, é o propósito do coração, é a genuinidade do seu coração, do seu propósito, aquilo que você pode fazer. Né? Olha só, tirando como exemplo, capítulo 8 de Coríntios, cada um, se há propósito em seu coração, faça-o segundo aquilo que propôs, segundo aquilo que cada um pode, e não aquilo que não pode. O que é que eu não posso? E o que é que você pode? O que é que você pode e que eu não posso? Aí vai ter que ser regado a quê? A sinceridade do coração, a nobreza do propósito, do objetivo. E isso Deus vai receber. Sim ou não, pastor? Discorda? Ou concorda? Nós falamos muito sobre motivação na quinta-feira passada. As motivações que vai gerar dentro da expectativa, daquilo que nós queremos de Deus, vai gerar as motivações, vai gerar aquilo que nós queremos, daquilo que está no mundo sobrenatural ainda, no mundo espiritual, se materializar para o mundo natural. Tem perguntas? Não? Então vemos, irmãos, que Deus quer agir, Deus quer estender as suas mãos, Deus quer ouvir a nossa oração, e o jejum é um dos fatores que nos aproxima de Deus. Então é preciso nós termos essa prática em nossas vidas. Deixa eu falar mais uma coisa ainda, irmãos. Rapidinho, Para hein? quem é batizado com o Espírito Santo, eu, Ricardo, presbítero Ricardo, tenho muita dificuldade de elaborar linhas de raciocínio quando estou jejuando. Não consigo nem falar que tem mais elaborar pensamentos. Sabe? Chegou uma hora que, puxa, dor de cabeça, dá aquela angústia, aquela agonia. Mas tem uma arma que é poderosa, oração em línguas. O apóstolo Paulo diz que se eu oro no meu espírito, o espírito ora bem. Porque eu não sei como pedir e como convém pedir. Mas o espírito que está em mim sabe e intercede com gemidos inexpressíveis diante do Senhor. Porque ele sabe pedir, ele sabe orar. Então, eu me sinto confortável a um dado momento, depois que eu já falei, depois que eu já articulei meus pensamentos, já expus diante de Deus, orar em línguas. E chega uma hora, como eu disse para os irmãos na quinta-feira passada, que chega uma hora que na minha mente, a minha mente está orando sozinha. E aí é só uma sequência. Mas a oração em línguas, ela ajuda demais, ela é uma ferramenta poderosa que trabalha junto com o jejum. Né? Essa seria a minha experiência. Né? Não sei se o pastor, o presbítero, tem algo diferente, mas essa é a minha experiência. Né? Que eu começo a orar em línguas estranhas. E o Espírito Santo de Deus, conforme diz, sabe orar, hein? Sabe interceder. E aí a Bíblia mesmo diz, nós não sabemos como pedir, e nem como convém pedir. Mas o Espírito Santo de Deus sabe o que pedir e como convém pedir. E aí, oração em línguas e jejum. Olha só, Judas, acho que é o versículo 20. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. O que orar no Espírito faz? Edifica a minha fé. E eu estou nesse patamar, orando em línguas e jejuando. O que vai acontecer? Uma explosão de fé, uma explosão de unção, de graça de Deus. E nós temos sido roubados nisso. A irmã Amparo, quer fazer uma pergunta antes de nós terminarmos? Pode perguntar. A paz, igreja. Eu já estava com vontade de fazer a pergunta, o presbítero Ricardo tocou no assunto e agora eu vou perguntar. Posso jejuar para orar em línguas? Eu tenho vontade, mas o Senhor não concedeu esse dom ainda para mim. Deve. Eu sinto vontade demais, gente, dentro da minha casa, mas não vem. Mas não Deve. sai. Amém.
Alô? Irmãos, estamos já terminando já nosso horário. Nós somos dirigidos pelo tempo, né? Eu quero dar minhas considerações finais aqui, agradecendo a presença dos irmãos que estiveram aqui, aprendendo a palavra de Deus, tanto os irmãos presentes como os irmãos nas suas casas. Deus abençoe a todo mundo, que Deus abençoe grandemente, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Presbítero Ricardo. Amém, irmãos. Eu acredito, não se esgota o assunto nos seus detalhes, mas deu para dar uma noção, uma base muito boa, para os irmãos se motivarem e começarem a orar, a jejuar, a buscar a Deus e experimentar o melhor de Deus. Porque o que nós não podemos vivenciar enquanto crentes, enquanto cristãos, é uma vida apática, uma vida morta, sem fé, sem unção, sem graça de Deus. Só cristãos nominais da religião ou da igreja X. Não. Deus tem uma vida com abundância nos esperando. E essa vida com abundância está perto da sua presença. Não através dessas práticas. A igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, né? Ela tem muita riqueza, ela tem muitos recursos, ela tem dinheiro para investir em merchan, ela tem uma série de outras coisas, dinheiro, terrenos, mas não tem a presença. O que nós precisamos mais do que tudo é a presença, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Pastor Fernando. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Eu penso que, conforme foi falado, o assunto não se esgota, mas já temos base para fazer, já não somos mais ignorantes em relação ao assunto. Foram 2 semanas discutindo aí sobre o tema e expondo, e valeu. Até domingo é ceia, nosso culto é de manhã, às 9h30. Está com a gente aqui 2 amigos, músicos, Pedro, Fábio Pelóia. Bom ter vocês aqui, faz um tempo que a gente não se vê, né? Pelóia, a gente não se viu há uns 7, 8 anos, né, Pelóia? Bom te ver. Legal, obrigado por vocês estarem com a gente aqui essa noite. Vamos agradecer a Deus. Até domingo, então, às 9h30. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar em tua casa, onde podemos conversar, Senhor, tranquilamente a respeito das coisas que são da tua palavra e são práticas espirituais poderosíssimas que mudam o nosso patamar de vida cristã. Ajuda-nos a não ficar só na teoria. Ajuda-nos, Deus, a entrar na prática da vida cristã. E assim vamos desfrutar de coisas inimagináveis, vamos subir de fato para outro patamar andando contigo. Em nome de Jesus, despede-nos em paz para os nossos lares agora. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos.